Olá, boa noite e seja desde já bem-vindo ao canal Portugal Místico. Sabe que no centro do cérebro existe uma pequena glândula, é a glândula pineal. Ela é, por muitos, apelidada de o trono da alma e por alguns tem também o epíteto de é onde o espírito se descansa. Será que é assim? O que é a glândula pineal? Fique connosco. Ora, então o tema hoje é sobre a glândula pineal. Sabe-se que esta glândula encontra-se no centro do cérebro, do nosso cérebro. Ela é essencial para o nosso sistema endócrino, portanto, ela está exatamente no centro do cérebro, no centro da cabeça, ela é o centro do nosso centro. Exato. Esta glândula também produz a melatonina e a serotonina. Sim, que nos ajudam a regularizar os ciclos entre esta é uma glândula essencial para a regulação dos sonhos. É uma glândula que ela é sensível à luz. Esta glândula, enquanto nós estamos, seja onde for, ela tem acesso à luz. Porquê? Porque ela acede à informação que nós temos através dos vários órgãos sensoriais e ela vai fazer a produção de melatonina e o controle da serotonina para o nosso dia-a-dia e principalmente para a regulação dos sonhos. Esta é também a glândula mágica, porque esta glândula produz uma droga alucinogénia e psicadélica. Exato. Que se chama dimetotriptalina, que é o DMT. Okay. Por muitos considerados a molécula do espírito. Porquê? Sabes? É considerada a molécula do espírito porque aquilo que ela produz ou sintetiza consegue alterar certos estados de consciência ou de percepção. Poderíamos dizer que são incomuns, ou que são místicos, ou que nos vão provocar a ver algumas coisas fora do comum. De alguma maneira é dito que o DMT te provoca a viagem a planos superiores ou a mundos paralelos. Há muita gente que, por exemplo, através da droga de DMT, mas sintetizada de outra forma, não necessariamente natural. Porque assim, esta glândula produz droga? Não. Ela já existe. Esta glândula inunda o teu corpo de droga e dá-te trips? Não. Aliás, está provado cientificamente que esta glândula só vai fazer a inundação do teu corpo com DMT em duas alturas. Ou quando morres, ou quando estás quase a morrer. Ou seja, tu tens uma trip, vamos dizer assim, ou tens uma viagem psicadélica quando estás a morrer. Se calhar, por isso, é que quem atravessa experiências quase de morte tem a sensação de ver a família, de ver Buda, ou Jesus, ou o Deus que acharem melhor. Ok, então nestas alturas nós podemos dizer que essa inundação de DMT provoca um destacamento da consciência. Exatamente, e vai permitir que o teu cérebro te ofereça o máximo possível de conforto ou de ensinamento que na altura estás a precisar. Sim. Ora, se tu estás a morrer, é perfeitamente natural que o teu cérebro precise descansar-te. Relaxa, deixa-te ir. E para isso ele tem que te dar uma mensagem funcional. Agora, se tu estás a consumir ayahuasca porque foste viajar para a Amazónia e tiveste acesso a DMT sintetizado, pois então, aí, porque não estás a morrer, o ideal é aprender, nem que seja à força. E por isso é que a grande maioria das pessoas que experimenta DMT tem, no fundo, uma viagem ocular, e às vezes não só ocular, mas também sensorial, em como está num mundo paralelo e vai ver as coisas de uma maneira completamente diferente. Se calhar até está a ver como elas são realmente. Exato. Então o que acontece aqui é que esta viagem ou estas sensações ou alterações de consciência leva-nos para além dos 5 sentidos. Sem dúvida nenhuma. No fundo ela vai exacerbar os sentidos. Ou seja, tudo aquilo que tu vês passas a ver de outra maneira, porque nós só vemos, se não estou em erro, 30 e tal % do espectro visual, ouvimos 11% do espectro auditivo, então e o resto? Está lá na mesma. Exato. Portanto, a DMT, ou
a molécula DMT, quando fica disponível como uma droga, vai dar-nos uma trip psicadélica. A melhor palavra é trip, eu sei que é uma palavra assim mais pesada, mas é o que é. Vai-nos dar uma viagem mental, viagem essa que no fundo vai permitir uma viagem de consciência. A glândula pineal é, sem dúvida nenhuma, não só um órgão essencial do sistema endócrino, mas é, acima de tudo, de facto, como dizíamos, o trono da alma. Exato. E tu, por acaso, deste o exemplo das viagens à ayahuasca. E viagens psicadélicas e certas viagens que fazes quando alteras a tua consciência através do DMT. Mas isto aqui, aproveitado para questões religiosas, nós podemos dizer que esta droga, que induz a outros estados alterados de consciência, pode ser muito bem utilizada como uma ferramenta ou um meio de atingirmos ou ligarmos mais depressa ao lado divino. Exatamente. Ao lado Agora divino. também pode ser usada para te ligar ao lado divino que eu queria que tu te ligasses. Porque se eu te der uma linda palestra sobre os seres espirituais, e se eu te der uma linda palestra em como a maldade está em todo lado, e ou vais para o céu ou vais para o inferno, e depois bebes ayahuasca, ou consomes a droga que te tenha DMT, dimetotriptolina, que te vai controlar o cérebro, necessariamente o cérebro vai criar psicadelicamente um novo mundo, e esse novo mundo vai ser descodificado por aquilo que tu acreditas e não necessariamente por aquilo que é verdade. Não deixa de ser uma viagem provocada por droga. Ok, então as percepções e as visões que tu tens, ou dadas por alguém, vão-te influenciar nesse estado sem dúvida nenhuma. alterado Aliás, de consciência. em qualquer estado alterado de consciência, é aquilo em que tu acreditas que o teu cérebro se baseia. Se tu estiveres em meditação, tu estás a viver daquilo que o teu cérebro acredita. Se tu estiveres em, sei lá, hipnose, é aquilo que o teu cérebro conhece. Se tu estiveres com um estado alterado de consciência, nomeadamente através de DMT, pois então é aquilo. Porque nós não podemos defender a trip da droga como a solução. É a trip da vida que é importante. É como é que tu vens para te preparar, e para isso ofereceram-te uma pinha, meteram-te na cabeça e disseram: estás a ver esta pinha? É uma pinha para a tua vida. Não tens é que usar outra coisa. O que é que a sociedade fez ao nosso mapinha? Ora bem, esta pinha já está representada há muito tempo por diversas culturas. Achas? Espera, vamos dar aqui uns segundos. Achas que ela aparece, por exemplo, na Suméria? Sim. Aliás, são as primeiras representações desta pinha. A sério? Espera, achas que ela aparece, por exemplo, na cristandade? Não, pois não. Pois. Espera, achas que esta aparece no meio dos egípcios? Se calhar não. Achas que aparece no outro lado qualquer? Pois está em todo lado. Exato. Aliás, Nos Budas. a pinha, se eu a virar e vir noutra perspectiva, é aquilo que nós já falamos num vídeo anterior chamado A Flor da Vida. E lá vamos nós ao mesmo. E onde é que podemos encontrar também a maior pinha, a maior estátua da pinha? Obviamente Centro do num Vaticano. centro. Ah, não, eu pensava que era num centro de ciências. Centro de ciências assim. Faz o. E sabes onde é que podes encontrar a maior pinha do mundo em forma de estátua? A maior pinha do mundo, certamente para ir no CERN, porque é um sítio de cientistas, certo? Não, estás enganado. Então, É no centro do Vaticano. portanto, o sítio correto para pôr uma pinha e não uma cruz. Já viste a lógica? Pois, isto faz todo sentido com outros episódios que nós fomos falando. O que é importante? É que entenda que a simbologia representa tudo. E quando nós vemos uma pinha representada em tanta coisa na zona da cristandade ou do catolicismo, e depois ela já era representada nos sumérios, como nós falamos, ainda há nada. Então, afinal, o que é a glândula pineal? Exato. E há outros artefactos à volta desta estátua, que está no centro do Vaticano, com hieroglifos e símbolos egípcios. Que também faz todo sentido estar lá. Que ainda mais confuso fica. Também faz todo sentido estar no meio do Vaticano. Claro que o que é importante numa pinha? Uma pinha representa a glândula pineal. A glândula pineal representa a molécula do espírito, mas que não nos leva a Deus, e sim mais a nós. Ora, a representação da glândula pineal, em forma de pinha,
ela é cientificamente provada de fazer algumas coisas. Já falamos da melatonina, do controlo dos sonos e também podemos aqui acrescentar o facto de, a nível de células, celularmente, as células que conduzem ou que se fazem parte da glândula pineal são semelhantes e o comportamento é semelhante às células da retina. Então, é como se fosse um olho. Faz sentido dizer que é o terceiro olho, Jorge? Sim, o que realmente vês não é de facto a realidade ou a dimensão física, mas que te permite aceder ou ver outras dimensões, outros planos. No entanto, a nível de bioenergias, normalmente as pessoas conhecem o terceiro olho como o chakra que está frontal, certo? O chakra que está entre a zona das sobrancelhas. Sim, geralmente e esse não é a pineal. Esse não é a glândula pineal. A glândula pineal, que é no centro do cérebro, então podem ir vendo pela imagem, a glândula pineal que está no centro do cérebro, ela representa o quarto olho. Porquê? Ia ser muito rápido a falar de olhos. Temos o primeiro, o segundo e, de facto, o terceiro olho, que é o olho que está entre a zona das sobrancelhas e que, de facto, representa o lado intuitivo. E depois temos o quarto olho, ou aquele que vê além do que está lá. E essa é a glândula pineal, que podemos apontar cá para trás, única e exclusivamente porque ela está no centro da cabeça. A glândula pineal, curiosamente, é o único olho que não é duplo. Porquê? Tem uma imagem. Uma parte do cérebro tem uma imagem. Tudo na minha cabeça, fora a boca, é uma imagem repetida. Na minha cabeça, a única coisa que não se repete é a glândula pineal. Porque ela é a única. É onde se concentra. E é onde se concentra unifica. aquilo que tu és. Ok, tu tens duas orelhas, tens dois olhos. Duas narinas, dois hemisférios cerebrais, o próprio cérebro reptiliano está dividido em dois. Então tudo que é duplo fica uno dentro, no meio da Através cabeça. do trono de quem governa. Ok. E o trono da alma, que é a glândula pineal. A glândula pineal é também, portanto, ela é também a representação do tal quarto olho, que é aquilo que nós no Pranabhakti chamamos de o olho que tudo vê, este sim, e não o terceiro. Porque normalmente, e é natural encontrar isso nos dias de hoje, imensa informação que vai falar da glândula pineal vai pôr tudo no terceiro olho. Porquê? E faz algum sentido, e eu passo a explicar. Porque o terceiro olho, ou seja, o tal que fica entre as sobrancelhas, faz um triângulo com a glândula pineal e depois com o quinto olho, ou soma, nesta zona cá em cima, e então este triângulo faz o grande olho, o olho de Horus. Passa Já aqui, representados pelos egípcios. exatamente, aliás, olho de Horus, que é parecido com um cérebro. Ora, aqui está toda a ideia da glândula pineal e a maneira como o trono da alma está no corpo também. Quando nos dizem, então e a alma está no corpo? Está. Ela é física? Também. Nós somos físicos? Pois isso é que eu já não sei. Isso já são outros 300 e se calhar fica para outro vídeo mais tarde. Quanto à glândula pineal, esta é uma maneira que nós temos de trazer algumas curiosidades e para entender. Se calhar agora vamos experimentar falar-lhe de como lidar com a sua glândula pineal e se calhar também como melhorá-la e abrir a glândula pineal, desenvolver, sem seguir aquelas coisas do Facebook. Já que falamos então um pouco da maneira como esta glândula opera no nosso corpo E a importância que tem, sim, etc. Sabe-se também que a glândula está associada com a forma como sonhamos ou com as imagens que se produzem no nosso imaginário. Pode também até estar ligada à maneira como nós meditamos. Não há provas, mas de facto toda a zona à volta da glândula pineal é aquela que num eletroencefalograma mais acende enquanto nós estamos a meditar. Portanto, faz sentido também considerar que ela ativa quanto mais densa ou mais baixa é a onda que nós atingimos. Ok, então quando há um maior desligamento, por assim dizer, dos sentidos, é quando ela fica mais ativa e mais exercitada. Exatamente, ou seja, Ok. quando tu fechas os olhos, abres a glândula pineal. Só que nos dias de hoje, ou atualmente, nós, o tipo de vida que temos, leva-nos a que isso seja quase impossível de acontecer. Verdade. Por causa dos ritmos. Mas a culpa não é só dos tempos de hoje. A culpa é de quem de facto quer que a tua glândula pineal não funcione. Porque uma coisa é tu não teres tempo
como tu dizias e muito bem, do ritmo. O ritmo das coisas, trabalhar 8 horas, dormir 8 horas e ver televisão 8 horas, rápido, vai depressa. E não há tempo para nada. E depois tratar dos filhos, tratar dos pais, tratar da vida, tratar do trabalho, Exato. tratar disto, tratar daquilo. É um stress que não permite o tipo de estímulo da glândula na pineal. tua melatonina, porque tu tão depressa estás a tentar dormir como estás a ver televisão e vai interferir na produção da melatonina. E aí tens toda a razão. Os ritmos dos modernos interferem na glândula pineal. Mas mais do que isso, a sociedade quer destruir-te a glândula pineal, porque quanto mais depressa tu aprenderes a vida, mais depressa tu te libertas da sociedade. Ou seja, a sociedade quer que tu fiques sem glândula pineal e por isso ela vai-te controlar com aquilo que estavas a dizer, com a alimentação. Vai-te controlar com coisas que fazem muito bem, mas que nós sabemos que não fazem nada bem. Nomeadamente, o flúor para os dentes. Já ouviste falar disso, certo? Fala-me disso. O que se sabe e o que se fala é que o flúor é muito benéfico para os dentes. Usa-se o flúor na água. Ora, a água que tem flúor, aquela que nós tiramos da torneirinha e tal. Exato, que serve como um meio de purificação da água, mas que, de certa forma, acaba por calcificar a nossa glândula pineal. Ora, e isso é um ponto importante, porque, primeiro, e antes de mais pode já ficar descansado, quem pensa que a água em Portugal ainda é fluoretada, não é. A água em Portugal já não é fluoretada, existe uma leve quantidade, mas é uma quantidade natural de flúor. Agora, o flúor faz... Vamos desmistificar tudo isso que foste dizendo, porque de facto há aí muita informação. Primeira coisa, o flúor faz bem aos dentes? Sim, faz. Ponto. O fluoreto faz bem aos dentes? Não faz. O que é que está na pasta dos dentes? Fluoreto. Os fluoretos fazem bem ao desenvolvimento humano, como dizem que faz? Não faz. Provoca alguma coisa má? Sim, provoca, nomeadamente autismo. Aumenta os níveis de autismo, aumenta a docilidade mental, aumenta a obediência, aumenta a dificuldade de aceitação, aumenta a dificuldade de concentração. Mas as crianças hoje em dia têm déficit de atenção e hiperatividade. Ou então têm flúor a mais. Fluoretos a mais no corpo. E depois disseste muito bem, a sociedade está a calcificar a nossa glândula pineal. Na verdade não é cálcio. Ou seja, não está a calcificar porque não é cálcio que cresce à volta da pineal. A utilização de flúor, a utilização dessas Coca-Colas e dessas coisas cheias de materiais que nos vão calcificando a pineal, na verdade o que estão a fazer é criar aquilo que nós chamamos uma apatite. Ou seja, não é aquela piada da TVI, oh menino, uma apatite é o que eu tenho. Não, é apatite, que é um tipo de, vamos dizer, um tipo geológico, não cálcio, mas apatite, que cria à volta da glândula pineal uma parede que no fundo vai começar a pô-la dura e a impedi-la de aceder, de ter sensível à luz. Quando a glândula pineal deixa de ter isto, as pessoas têm insónias. Não há problema que há medicamentos, Jorge. Não te preocupes com as insónias. As pessoas têm depressões, mas não há problema, Jorge, que há medicamentos. Não te preocupes com as depressões. As pessoas têm uma tendência à confusão, mas também não há problema, que pode ser demência, e se calhar é uma coisa perfeitamente natural, Jorge, não te preocupes com as pessoas. E se calhar as pessoas começam a ficar também com uma tendência à ignorância, porque não querem aprender, mas também não há problema, porque há aquilo que nós vamos vendo, não há muita gente a querer aprender. Ou seja, das duas uma, ou esta gente está com a pinha calcificada, com a pinha dura, ou então alguém vai ter que descalcificar aquilo. E como é que descalcificamos então a pinha dura? Ora, a pinha dura. Há muitas maneiras de o fazer. Primeira, controlo da alimentação é essencial. Começar a eliminar tudo quanto tenha flúor, quanto tenha fluoretos, começar a eliminar tudo quanto possua. É assim, tudo aquilo que interferir no teu sono vai interferir. Aquilo que nós sabemos que interfere no sono, sei lá, as cafeínas, as taurinas, todas essas inas que nos dizem que estamos mais despertos, não, isso está a interferir necessariamente na tua glândula pineal. Depois há umas que interferem mais, outras que interferem menos. Sei que um dos seus problemas imediatos foi a cafeína. A cafeína não é das piores, essa faz pior a outras coisas, portanto não é por aí. Mas há coisas que consome e que certamente não sabia. O exemplo da pasta de dentes? A pasta dos dentes todos os dias. Porque ela tem flúor. Valer.
veja se ela tem flúor ou se tem fluoreto. E o fluoreto é o quê? Veneno. Quem é que começou a usar os flúor pela primeira vez? Fazes ideia? Eu penso que foram os alemães, nos seus experimentos com os campos de concentração. Exatamente. E nós, como agora, sem as pessoas saberem, vivem todas num campo de concentração chamada cidade, é natural que elas se fluoretem umas às outras. E estava provado, e há registros que dizem que o experimento do flúor nos judeus e nas pessoas que estavam lá aprisionadas, que elas ficavam de facto mais dóceis, Claro mais obedientes. Claro, então aquilo serviu como um experimento no geral. O fluoreto impede-te de produzir melatoninas. Há umas outras inas aí no meio que também são importantes, mas vamos ao lógico. Se te impede de produzir uma melatonina e te impede de descansar corretamente e te impede de atingir a tua consciência, tu ficas ignorante, burro, não queres ir mais longe. Porquê? Porque estás cansado, deixa-me em paz, estás dócil, quem manda, manda, quem manda sabe, não tens de pensar. Ou seja, nem vontade tens de questionar o que está para além disto. Já experimentou olhar à sua volta e ver o número de pessoas que nem vontade têm de questionar o que está à volta disto? É perfeitamente natural. E depois os malucos somos nós. Pois eu, como maluco, posso também já dizer que há coisas que pode fazer para ajudar a pineal. Primeiro, vamos cortar com essa... Olha, há uma pasta de dentes portuguesa, não vou dizer qual é, que é aquela que tu usas, e é aquela que eu uso de vez em quando também, confesso, mas não vamos fazer publicidade à Couto. Portanto, há uma pasta portuguesa que não tem flúor. E essa fica como exemplo de algumas coisas que nós podemos fazer. Remova também tudo aquilo que tiver flúor na sua comida. É tão simples como ver os ingredientes. Às vezes nós passamos por malucos porque andamos à procura se tem açúcar. O açúcar não faz assim tão mal. É bem pior o aspartame com que estão a substituir o açúcar. Ei, vamos tirar isto que me engorda e me faz mal aos diabetes e vamos morrer de cancro rápido? Ei! Só podem ter a glândula pineal calcificada. É assim, a vida autómata, a vida dos dias de hoje é nada mais, nada menos do que uma vida controlada, e nós somos controlados, porque deixamos. No dia em que se notar os fios da marioneta, falta perguntar-lhe, quer cortá-los ou continuar a mexer-se assim? Olá e desde já, obrigado por estar desse lado, aqui com o canal Portugal Místico. Nós queremos trazer o máximo possível de informação, mas também ao mesmo tempo tentar fazer aqui um bocadinho de um programa de entretenimento que seja igualmente informativo e desmistificador. O objetivo do Portugal Místico é exatamente desmistificar e, acima de tudo, trazer-lhe a capacidade de poder, em comunidade, crescer em conjunto connosco. Pelo investimento simbólico de 3 euros estará desse lado a ajudar-nos não só a fazer a manutenção dos websites, a manutenção do canal, todo o processo de controlo e criação de conteúdos, mas acima de tudo está a ajudar-nos a ajudar em que nós estamos a ajudar a Elpo e através da Elpo nós vamos podendo fazer um bocadinho mais por aqueles que estão a precisar. Por outro lado, pode também fazer um investimento ligeiramente maior, um investimento mensal que vai não só apoiar o Portugal Místico e toda a criação de conteúdos e também ajudar-nos a ajudar de uma maneira mais expressiva, de uma maneira mais intensa e também irá trazer-lhe a capacidade de poder frequentar os nossos cursos ou ter acesso aos nossos produtos bastante mais barato e para isso depois terá um grupo exclusivo para patronos onde poderá ter acesso a tudo aquilo que está disponível para si. Do nosso lado, aquilo que mais queremos é que se mantenha connosco e que vá crescer connosco, sendo mais um seguidor do Portugal Místico. O canal Portugal Místico foi feito para si. Obrigado. Até à próxima. Sabias que uma grama de flúor é capaz de matar um bebê? Sim. Um bebê recém-nascido, de alguma maneira, pode correr riscos graves com uma grama de flúor. O flúor, ou os fluoretos, vamos dizer antes assim, é um veneno, ponto. Se forem às listagens do FDA, se forem às listagens mundiais da Organização Mundial de Saúde, o fluoreto, ou todo o tipo de fluoretos, estão na lista dos venenos. Ponto final. É um veneno que, em excesso, mata de imediato. E um bebê, um recém-nascido, se tiver acesso, sem querer, à nossa pasta dos dentes, pode correr o risco mortal inevitável. Agora, é necessariamente assim? Claro que não.
Claro que não. Corre o risco, mas riscos corremos todos. Sim, mas não deixa de fazer mal. E nós estamos a falar se uma grama é capaz de matar um bebê, que é a mesma quantidade que, ou mais do que isso que se encontra numa pasta de dentes, claro. Então isto muito bem não está a fazer. Não. E como é que nós podemos tirar isto aqui do organismo? Ok, nós podemos melhorar... Há tanta coisa que se pode fazer, mas nem todas são certas e cada caso é um caso. Há coisas que são imediatas. Como a gente estava a dizer anteriormente a esta paragem, controlar a alimentação é essencial. Controlar a alimentação, ver os ingredientes, ter a certeza que floretos não faz parte. Ponto final. Depois, muita água. Sem flúor. Muita água. Se por acaso viver, e se estiver em Portugal, isso não é um problema, atenção, se por acaso viver num lugar onde ainda há água fluoretada, pois então tenha cuidado, não consuma dessa água, compre água engarrafada, embora não seja de todo das melhores opções, mas é melhor que um chuto no rabo, portanto é melhor assim. Na verdade, em Portugal já pode estar à vontade desde há uns anos que já não temos água fluoretada no país inteiro. Agora, há coisas que nós podemos fazer melhor. Nomeadamente, olha, por exemplo, uma coisa que eu sei que toda a gente em casa, ou quase toda a gente vai gostar: comer chocolate. E maçãs também dizem que maçãs fazem. Mas o chocolate é que as pessoas vão ficar contentes, Jorge. As pessoas não querem saber das maçãs. Estás a ser... Não, o chocolate. Então o chocolate não faz muito bem. Depende. Chocolate de leite? Isso não é chocolate. Isso não é chocolate. Isso é uma coisa com... É uma coisa que lhe faz mal, não coma disso. Agora, se comer chocolate com um grande nível de cacau, vai ajudar a fazer a desapatitação, ou descalcificação, não é cálcio, a desapatitação da nossa glândula pineal. De facto, e como tu estavas a dizer, a melhor maneira é o ácido málico. E o ácido málico está nas maçãs. Pronto, eu sei que entre a maçã e o chocolate, se calhar o chocolate ganha. É melhor o chocolate. Ora, mas está. E depois há outras coisas, outros processos, por exemplo, um controlo dos hidratos de carbono, o carvão ativo é excelente. Sendo que o carvão ativo é excelente mais para ir limpando o corpo do que para prevenção, é um pós. Para prevenção nós temos algo como muita hidratação e, claro, o chocolate. O chocolate é muito bom nessas coisas. E nós podemos usar então o chocolate também para estimularmos este lado mais Jorge, se tu fores à net, meditativo. Jorge, se tu fores à net, tu vais encontrar cada maneira de ativares a pineal, que é uma coisa incrível. Eu já vi coisas do Arco da Velha mesmo, olha, já vi posturas. Tens de pôr numa determinada postura com os pés e não sei o quê, e depois aquilo, ao longo do tempo em que estás ali, aquilo provoca-te uma dor. E aquilo, pelos vistos, aparentemente, liberta-te o terceiro olho, a intuição. Portanto, por teres dores nos dedos dos pés, vais ficar mais intuitivo. Se calhar melhor seria mesmo mandar uma pedra à cabeça. Olha, colar uma, como é que se chama? Uma ametista, que é colar uma ametista aqui nesta zona e andar assim. Hoje em dia a gente vê tudo na internet. De facto, não há uma forma fácil de ativação. E há perigos em relação à ativação do terceiro olho? Há perigos se as pessoas não souberem o que estão a fazer. Imagina que tu estás a ativar ou a pensar que estás a ativar o teu terceiro olho ou a tua intuição e na verdade estás a entrar numa realidade alterada de consciência, estás a ir além daquilo que tu conheces, além daquilo que tu sabes e não estás preparado para isso. Imagina-te a fazer uma destas meditações fáceis hoje em dia há 20 anos atrás. Exatamente. Ou há 10 anos atrás. Ia ser totalmente diferente. E podia, de alguma maneira, provocar-te o suficiente para te causar um medo e já não querias crescer mais. É a diferença entre saberes o que estás a fazer e teres mais controlo sobre esta experiência do que arriscares a fazer uma experiência destas sem qualquer conhecimento ou forma de controlar ou aquilo que vai então acontecer. É a diferença entre aquilo que muita gente diz, isso não funciona, porque elas vão experimentar uma coisa que ainda não treinaram para lá chegar. É a mesma coisa que eu ir para o ginásio, dou sempre a ideia de ginásio, porque já devem ter notado, eu vou todos os dias. E é a mesma coisa que ir ao ginásio e eu chego ao ginásio e vou pegar em 180 quilos. Olha, não consigo, é impossível, vou-me embora. Não, até era possível, só que eu vou ter que treinar muito para lá chegar.
E a ideia Ias é um ter que bocado passar muito tempo no ginásio, não ia dar para fazer vídeos. não ia dar para fazer vídeos e não ia dar para isso. Portanto, do seu lado, tem alguma pergunta sobre a glândula pineal, não se esqueça, pode usar já aqui os comentários e nós, dentro da nossa disponibilidade e da nossa sabedoria, obviamente, não somos os senhores do saber, dentro da nossa disponibilidade iremos respondendo às suas perguntas. Mais sobre a glândula pineal que tu possas acrescentar, Jorge? Olha, também podes ativar o terceiro olho com as meditações do Osho. Meditações do Osho. As meditações ativas do Osho são aquelas coisas que eu lhe aconselho vivamente a experimentar, só que não. Mas isso fica para Mas é pela meditação, agora fora de brincadeiras, é pela meditação que nós conseguimos de facto o maior controle sobre a nossa glândula pineal. Sim, nós devemos entrar na meditação o mais depressa possível e para isso eu até aconselho que se reporte àquele nosso episódio em que falamos da meditação, porque está ali um bocadinho mais desenvolvido. Mas quanto mais depressa nós entramos na meditação, ou pelo menos mais rapidamente nós vamos ter capacidade de ir libertando, de ir tentando ir mais longe. Sim, nós estamos a exercitar, nós estamos a fazer o exercício da visualização. E de facto tens razão, é através da meditação que nós podemos descalcificar a nossa glândula pineal com a ajuda da alimentação, com uns ritmos de vida saudáveis, apanhar um solinho durante o dia, ir dormir a horas e não fora de horas, isso vai ajudar a que a glândula pineal retome a sua vamos dizer, pelo menos a sua magnitude de base. E isto deixou-me aqui com uma dúvida. Ok, então tu agora passaste a exercitar a tua glândula pineal, começa a ser tipo um músculo, e esse músculo já está com mais funcionamento, com mais atividade. Outras coisas vão acontecer a nível químico no teu corpo em causa desse exercício. Sem dúvida nenhuma. Porque se é um órgão reprodutor de serotonina e melatonina, ou seja, vai afetar sonhos. Ele é um controlador, ele vai-te afetar os sonhos, vai-te afetar os teus pesadelos, vai-te afetar o ritmo do sono. Por exemplo, vais notar que ao contrário daquilo que pensas, vais necessitar dormir menos, porque vais dormir melhor, vais sonhar mais, e provavelmente até vais ter uma maior capacidade de fazer meditação ao ponto de poderes dar uns passos mais largos nesta tua viagem de autoconhecimento. E mesmo no dia a dia nós podemos ter uma melhor percepção do que estava além daquilo que nós víamos antes. Ou seja, há coisas que começámos a perceber que elas de facto já estavam lá, mas conseguimos ir além. Sim. Ou seja, algo que nos permite ir além. O desenvolvimento da nossa intuição. Sem dúvida nenhuma, é como nós falámos no episódio da meditação. A partir do momento em que nós libertamos a glândula pineal, os seus amigos vão começar a dizer que está a ficar maluco, ou que está muito esquisito. E estás com um ar drogado. Estás com um ar drogado. Depois se calhar tem a ver com a molécula DMT que está na glândula pineal. É um ávido utilizador de um consumidor de dimetotriptolina natural. Então, do seu lado, aquilo que eu espero é que, de alguma maneira, tenhamos aqui desmistificado a ideia da glândula pineal, da sua utilização. Sei que levantamos aqui alguns pontos interessantes, nomeadamente ao mostrarmos a glândula pineal ou as pinhas ao longo da história, se calhar atempadamente, e nos próximos tempos iremos falar disso um bocadinho mais. Fique connosco no canal e já sabe, o canal Portugal Místico é exatamente para isto, para nós irmos conversando e trazer cada vez mais conversas e sobre temas que cada vez mais vão ser variados. Vamos tentar variar ao máximo, não é, Jorge? Não se esqueça de partilhar também a nossa página, de subscrever no YouTube e de se juntar ao nosso grupo Canal Portugal Místico. Já sabe, subscrevendo e continuando connosco, vai fazer parte da comunidade e é em conjunto que nós vamos mais longe. Por hoje, está? Está tudo. Vamos desapatitizar a sua glândula pineal, descansando corretamente. Tenha uma boa noite. Não se esqueça de comer chocolate.